Olá, meus queridos. Continuando o assunto da aula passada, é importante que vocês vejam as aulas anteriores, que matemática é como uma escadinha. Um assunto vai preenchendo a lacuna do outro e assim a gente vai prosseguindo. Então, meu nome é professor Emanuel, trabalho na EREM professora Maria do Carmo Pinto Ribeiro e a gente vai continuar com geometria de posição. A minha página no Facebook, no Instagram e no YouTube é HP Matemática. Quem quiser dar uma passadinha lá e conferir o material, fica à vontade, tá bom? Então, hoje, o nosso roteiro de aula, a gente vai falar aula passada a gente falou ponto, reta, plano e espaço. Agora a gente vai falar sobre os subconjuntos das retas e planos, posições relativas de retas e posições relativas dos planos. E um exercíciozinho no final. Lembrando, o meu objetivo é dar condições de vocês prosseguir os estudos de vocês com as próprias pernas. Não é formar PhDs no assunto, não. Meu objetivo é que vocês consigam estudar direitinho a partir disso que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Semirretas. Corta para o slide agora. Lembra na aula passada que a gente começou enunciando o conceito de semirreta? Então, semirreta. Corta para mim agora. Semirreta é começo, não tem fim de um lado, começo, não tem fim do outro. Então, um ponto divide duas semirretas, tá vendo? Eu tenho uma reta, quando eu ponho um ponto no meio, eu divido em duas semirretas, tá bom? Corta para o slide. Segmento de reta. Eu tenho dois pontos, porque eu tenho começo e tenho fim, tá certo? Semiplano. O que é que acontece com o semiplano? Eu preciso de uma reta. A partir do momento que eu passo uma reta, corta para o slide aí. A partir do momento que eu passo uma reta no meio do plano, eu dividi em duas regiões, que são dois semiplanos, tá bom? Retas paralelas. O que acontece no caso das retas paralelas? Agora eu estou em posições de retas. Paralelismo de reta garante que não tenha nenhum ponto entre elas, tá bom? Então, duas retas são paralelas se pertencer ao mesmo plano, coplanares, e não possuem um ponto de interseção comum. Então, ela não possui, lembrando que elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá bom? Então, retas coincidentes é quando todos os pontos estão pertencendo às duas ao mesmo tempo, tá bom? Então, essas são duas posições. Retas concorrentes. Presta atenção agora. Olha para mim. Presta atenção agora para não confundir, porque vai surgir um conceito importantíssimo aqui. Ó. A partir do momento que eu tenho duas retas se cruzando, eu tenho ângulos entre essas retas. Então, voltando para o slide aqui, observe, vai surgir o que se chama ângulo oposto pelo vértice. É importante que vocês lembrem porque esses ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, o ângulo de cima é igual ao de baixo, tá vendo aqui, ó? E os dos lados também são iguais. Então, preste atenção nisso aí, que resolve muito problema com isso. Então, retas concorrentes é um caso particular. A retas perpendiculares é um caso particular das concorrentes. Então, corta para o slide bonitinho aqui, ó. Voltando aqui, ó. Porém, elas se cortam formando um ângulo de 90 graus, tá bom? É importante. Falou em perpendicularismo 90 graus. Não esquece disso, porque tu resolve tudo com isso. Então, retas reversas. As retas reversas, o que acontece com elas? Elas estão em planos distintos. Ou seja, uma está em um e a outra está no outro. Então, um caso particular das retas reversas são as retas ortogonais. É a mesma coisa. O ângulo de 90 graus de novo. Aqui presente. Ó. O ângulo de 90 graus. Aqui, ó, presente. Tá vendo? A reta reversa não necessariamente. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, as reversas ortogonais. Ó, ângulo de 90 graus. Tá certo? Reta paralela ao plano. A figura fica bem bonitona na reta paralela ao plano. Considere uma reta T e um plano B. Eles são paralelos
se não tiverem nenhum ponto em comum. Presta atenção. Quando a reta é paralela ao plano, a primeira coisa que você tem que imaginar, se ela está paralela ao plano, o que acontece? Ela está fora do plano. Então não tem nenhum ponto em comum, tá certo? Reta contida no plano, considerando uma reta T e um plano B, basta que apenas dois pontos distintos. Lembrando, eu estou falando de postulados, gente, noções que deram base tudo à geometria. Eu não estou soltando um conceito aqui não, estou me baseando nos conceitos primitivos, tá bom? Então, ó, presta atenção. Se dois pontos garantem uma reta, dois pontos no mesmo plano garante que tenha uma reta passando por eles. Então, basta dois pontos distintos, tá bom? Distintos, contidos no plano. Retas secantes ou retas concorrentes. Presta atenção, quando eu falo em reta secante ela está passando no meio do plano, está cortando o plano, então ela está furando o plano. Mas ela não fura de qualquer jeito. Olha o ângulo de 90 graus aqui de novo, olha. Tá vendo? O ângulo de 90 graus que ela forma. Ó, retas secantes ou retas concorrentes, ó. Ela pode furar assim, com 90, e ela pode furar assim, tá bom? Plano alfa aqui, ó, bem bonitinho. Tá dando para perceber direitinho? Então, ó, voltando aqui. Planos paralelos. Dois planos são considerados paralelos se não possuírem pontos em comum. Ou seja, uma reta pertencente ao plano alfa for paralela a uma reta pertencente ao plano beta. Presta atenção aqui, ó, que isso é bem legal agora de entender. Porque ó, quando a gente tem paralelismo de plano, isso vai dar pano para manga para a gente falar de um monte de assunto depois de geometria. Ó, tá vendo aqui os dois planos? Tá vendo o paralelismo entre as retas? Aqui. Beleza? Então não confunda isso aqui não, é importante, tá bom? Planos secantes, quando um plano fura outro. Lembra que eu falei um ponto das semi-retas? Agora, quando eu corto dois planos, eu vou ter uma reta entre eles, ó. Corta para o slide aqui bonitão, ó, tá vendo aqui? Uma reta entre eles aqui. Fique ligado nisso aí, ó. Plano secante, quando os dois planos se furam, a interseção deles é uma reta, tá bom? Ó, tá vendo aqui? E lembrando, ele não só se fura no ângulo bonitinho de 90 graus não, ele pode furar-se no ângulo diferente de 90 graus também, tá bom? Planos coincidentes é quando os dois planos estão sobrepostos. Então, planos coincidentes equivalem ao mesmo plano, ou seja, todos os seus infinitos pontos. E planos pertencem um ao outro, ou seja, tá bem juntinho, de modo que eles sejam equivalentes, tá bom? Aqui outra representação de plano coincidente. Olha, pode ser imaginado como... A gente agora fala de projeção. Observe que a gente vem construindo ponto, reta, plano, posições de retas. Agora a gente está falando de projeções, porque isso tudo são conhecimentos prévios para ter uma noção boa de geometria, principalmente de enxergar as figuras. Então, projeções ortogonais. Eu tenho uma projeção de 90 graus. Uma projeção ortogonal, ó, tá vendo aqui? Uma projeção ortogonal de uma reta é como se fosse uma sombra. Uma projeção é como se fosse uma sombra que se projeta em outro plano. Tá bem? Aqui, ó. Eu também posso ter uma projeção oblíqua. Uma projeção oblíqua. Observe que agora o ângulo não é 90 graus. Tá vendo aqui, ó? O ângulo não é 90 graus. Ela corta diferentemente de 90 graus. Tá certo? É uma projeção oblíqua. Se cortar a 90 graus, ela é uma projeção ortogonal. Projeção oblíqua. Tá bom? Dado um plano alfa e a figura A projeção ortogonal de A sobre alfa será o conjunto de pontos formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos de A sobre alfa. Presta atenção, uma projeção. Eu projeto a figura todinha, tá vendo aqui? No outro plano, é como se fosse uma sombra de fato. Tá vendo aqui, ó? Uma projeção
ortográfica. Então, quando tem esse tipo de sombra, tem uma projeção, tá certo? Aqui, ó. Dado um plano alfa, uma figura A, a projeção oblíqua de A sobre alfa será o conjunto de pontos formados pelas projeções ortogonais de todos os pontos de A sobre alfa. Então, tá vendo aqui, ó, a projeção de todos os pontos de A sobre alfa. Eu projeto todos os pontos, é como se fosse uma sombra, tá bom? Agora, revisando. Eu falei das posições da reta, porque é importante fixar isso aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Retas concorrentes. O que é que eu tenho de retas concorrentes? Se cruzam em um único ponto, formam os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Retas paralelas. Então, ó, coplanares. Tá vendo aqui? Paralelas coplanares estão no mesmo plano, tá bom? Retas reversas então, estão em planos distintos. Retas coincidentes, todos os pontos pertencem às duas ao mesmo tempo, tá bom? Então, mesma forma, planos coincidentes, todos os pontos, todas as retas de um pertencem ao outro ao mesmo tempo. Planos paralelos distintos. Tá vendo aqui? Nenhum ponto em comum, nenhuma reta em comum. E plano secante quando um fura o outro. E a interseção dos dois forma uma reta, tá bom? Bora lá. Outra representação de planos paralelos, planos secantes e planos coincidentes. Tá vendo aqui? E agora bora para um exercício. A respeito das posições relativas de reta e plano, assinale a alternativa correta, viu? Dadas as duas retas coincidentes RS, se a reta R estiver contida em um plano qualquer, não poderemos garantir que a reta S também estará contida no mesmo plano. Letra B. Dada a reta R e o ponto A fora da reta, pelo ponto A, sabemos que passa a reta S, paralela à reta R. Supondo-se que a reta R está contida em um plano qualquer, podemos afirmar com certeza que a reta S não possui nenhum ponto em comum com esse plano. Vamos para a letra C. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos distintos em comum com ele, nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas um ponto em comum a ele. A gente vai analisar todas com calma no final. Estou só lendo. Uma reta está contida em um plano quando essas duas figuras não possuem pontos em comum. E aí, o que é que vocês acham? Vamos pensar agora devagarzinho. Vamos mastigar o assunto. A resposta é a letra B. Mas vamos mastigar o assunto direitinho. Dadas duas retas coincidentes, ou seja, todos os pontos que pertencem a uma pertencem a outra, RS. Se a reta R estiver contida em um plano qualquer, não poderemos garantir que a reta S também estará contida no mesmo ponto. Se elas são coincidentes, gente, todos os pontos de uma pertencem a outra. De cara, matou quem não era, né? Porque ele quer a correta. Vamos lá. A letra B, que é a correta. Dada a reta R e o ponto A. Olha aí, reta R e ponto A. Fora da reta R, então ponto A está fora da reta R. Pelo ponto A, sabemos que passa uma reta S. Lembrando que um ponto, infinitas retas passam por um ponto. Então, paralela à reta R, supondo-se que, mas nesse caso aqui, é paralela à reta R. Supondo-se que a reta R está contida em um plano qualquer, podemos afirmar com certeza que a reta S não possui nenhum ponto em comum. Isso aí, verdade. Por quê? Porque garante o paralelismo de duas retas, beleza? Mas vamos continuar analisando as outras, que é bom que a gente revisa todos os conteúdos aqui. Uma reta está contida em um plano quando possui apenas dois pontos em comum com ele. Nenhum ponto a mais. Ô, meu filho, foi isso aí que detonou a alternativa. Por quê, ó? Deixa eu botar aqui a imagem para vocês verem, quando a reta está contida no plano. Ó.
Tá vendo 2 pontos aqui, ó? Essa figura já é suficiente para mim. 2 pontos. Se tem 2 pontos, todo mundo tá junto, é na mesma linha, tá bom? Por isso que matou aquela alternativa de cara aqui, ó. Mas bora lá. Voltando aqui. Uma reta está contida em um plano. Bom, quando essas duas figuras não possuem pontos em comum, eita, pai do céu, essa aí que tá feia mesmo. Então, a resposta correta é a letra B. Obrigado a todos. Quem puder, curta as minhas páginas lá, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook. E lá tem materiais legais para vocês.